A gente vai falar desse caderno aqui, mas antes eu queria falar que a sua vida não vai mudar nesse seu próximo ano sem antes você reconhecer aquilo que você precisa mudar. Porque querendo ou não, tudo isso depende de você. Você precisa reconhecer o seu estado antes de tudo. E olha, é muito comum a gente se sentir inútil, a gente se sentir um completo lixo, a gente pensar que a gente não faz nada, ou que a gente não faz nada direito, que a gente está em um problema muito ruim, que a gente está sentindo coisas ruins e não sabe nem explicar como, porquê, que a gente vive cansado, mas a gente não consegue explicar exatamente o que nos cansou. E esse é um problema. O problema é quando a gente não sabe reconhecer exatamente onde a gente está errando. Porque tudo bem, você está percebendo que você está cansado, ou que está insatisfeito com a sua vida, ou você sente que você está sendo infeliz de alguma forma, só que você não sabe perceber muito bem de onde isso vem, para onde isso vai. É alguma coisa que você faz todos os dias? É uma hora que você dorme a menos? É uma água que você toma a menos? É um trabalho, uma hora de trabalho que você faz a mais? E daí tem uma coisa na psicologia muito importante, um exercício psicológico muito importante, que é o automonitoramento, que é você passar a se observar. O problema é que quando as coisas estão uma correria, uma rapidez, tudo começa, tudo vai, tudo passa, é carro que vai, carro que passa, é trabalho que tem que entregar, é salário que tem que receber, aí põe na poupança, tira a poupança, paga a conta e tudo. A gente não tem tempo para raciocinar em nada do que a gente está fazendo. Isso é comum, porque tem umas horas que a gente só age no automático, que a rotina ela começa a ser natural pra gente e a gente não pensa mais nas coisas que a gente está fazendo, a gente só vai lá e faz. Isso, inclusive, é uma forma do cérebro economizar energia. E é por isso que mudar é tão difícil também, é porque a gente torna tudo tão cíclico e comum que a gente acha super difícil furar aquela barreira para ir para outro ciclo. E o que é automonitoramento? É você passar a olhar para si mesmo com base em algum tipo de registro da sua vida. Anotar em alguma coisa, marcar alguma coisa. Sempre que algo acontecer, você vai lá e marca. Hoje eu fiz isso, 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 isso. Ou não, você só começa a registrar coisas que, às vezes, essas coisas elas nem têm uma relação causal muito perceptível. Só que no final você começa a perceber, nossa, eu acho que essas duas coisas juntas fazem algum tipo de sentido e talvez estejam relacionadas, que é algo que acontece também. Bem, eu tô com uma cola aqui. Ignorem. Então, assim, um exemplo de automonitoramento, deixa eu ver. Você é uma pessoa que bebe muito. Vamos supor, você não. Você, eu acredito que você não bebe. Você é uma pessoa maravilhosa. Vamos supor que o Joãozinho era uma pessoa que bebe muito, todos os dias. Então, todos os dias ele acorda super cansado, com dor de cabeça, os, os rins dele pedindo socorro, o fígado também, dor abdominal, aquela coisa terrível, quase uma cirrose. E assim, imagina que ele se sente naquele estado cansado, sem satisfação alguma, e ele não sabe exatamente o que causa
o vício da bebida nele? Como que ele pode começar a perceber quando começa o desejo dele beber? É quando ele para e anota as coisas que ele fez no dia. Ele começa a ver. Hoje eu conversei com a minha esposa e a minha esposa estava com muita raiva de mim. E daí eu resolvi beber. No outro dia, eu acabei discutindo com a minha filha e eu resolvi ir para um bar beber. E daí você vai começando a ligar os pontos. Claro que não é tão simples como parece. Eu dando esse exemplo para você, pode parecer simples, mas é muito complicado. Porque realmente são fatores e mais fatores, um em cima do outro na nossa vida, que acaba causando hábitos ruins que a gente deveria interromper, porque eles nos causam sensações ruins, certo? E daí, a minha solução está nesse caderno aqui. Porque para a gente praticar automonitoramento, a gente tem que ter algum tipo de coisa que ajude a gente a organizar e tornar as coisas mais claras, esclarecer os nossos hábitos, nossas tarefas e tal, como eu andei falando anteriormente. E a escrita é um meio muito seguro e prático de fazer isso. Porque a partir do momento que você escreve, você é obrigado a criar uma linha de raciocínio, de que tal coisa se liga a tal coisa, que liga a tal coisa, que liga a tal coisa, até não dá mais para se ligar. É porque os nossos pensamentos são meio desconexos. Mas quando a gente põe num papel, a gente precisa resumir eles de uma forma que eles façam sentido e sejam lineares. É por isso que quando a gente escreve, quando a gente apresenta alguma coisa, a gente tem que fazer isso como se estivesse contando uma história, com começo, meio e fim. Porque é muito importante a gente criar padrões e relações para tornar aquilo digestível depois. Porque não adianta você escrever vários rabiscos sem sentido nenhum, sem conexão alguma. Você precisa tornar aquilo minimamente entendível por você mesmo do futuro. Você tem que pensar pelo menos no que você tem que entender. Certo? Cachorro latindo, muito bom. E esse caderno aqui é o Bullet Journal, que acho que vocês já ouviram falar. Em português, é basicamente o caderno de listas, certo? Só que eu vou passar um exercício aqui que não é o método inteiro. É só para você fazer um autodiagnóstico para você começar a aplicar o método, tá bom? Então vamos mudar para a câmera de cima para eu mostrar melhor. Bem, gente, esse aqui é o meu Bullet Journal. E ele é bem artístico, como vocês podem ver. Só que isso é completamente dispensável, tá? Você não precisa disso aqui para se organizar. Isso aqui é só um meio, como eu posso dizer, terapêutico. Uma coisa assim que eu gosto de gastar tempo para refrescar minha mente. Essa parte eu vou pular completamente e vamos para o exercício principal que eu quero que você faça para se diagnosticar. Temos aqui o mês de janeiro. Ignorem completamente o mês de janeiro. A gente vai direto para o planejamento diário, que é aqui que as coisas ficam interessantes. Esse meu aqui, eu ainda tenho que preencher. E é o do... No caso, eu estou em dezembro, então eu não vou fazer aqui, né? Mas eu tenho o meu antigo para mostrar para vocês. Então, a gente faz uma lista das coisas que a gente faz e a gente põe alguma marcação para justificar
alguma falta ou explicar exatamente o que a gente fez, para tentar fazer isso aqui ficar o mais entendível possível ao mesmo tempo que é resumido. E daí a gente tem as chaves. Um momento, deixa eu procurar as minhas chaves. Aqui. Essas são as chaves que eu estou usando atualmente. Que são os pontinhos que a gente usa nas listas. Um pontinho é uma tarefa. Aqui, o Vzinho é um feito. Só que você pode usar o X como feito, se você quiser. E para mim aqui, o X é o não feito. A barra é o mais ou menos, sabe? É aquilo que você não completou totalmente, mas que você fez uma parte ou você não fez tão bem. O asterisco é algo que é importante, é uma prioridade. E essa setinha pro outro lado, no caso esse sinal de maior que, é de migração, que isso vocês não precisam aprender aqui, nesse exercício que eu estou passando. E é porque eu sempre confundo maior que com menor que. Mas essa outra setinha é de adiantamento. Aí a gente tem a bolinha, que é um evento. E esses aqui eu criei, mas eu não... Então vocês podem ver aqui o que eu fiz. Eu comecei com os pontinhos aqui. Esse tracinho é uma nota explicativa. Ou eu posso marcar outra coisa. Por exemplo, aqui eu marquei meu humor. E o meu sono. Você pode falar, ai, meu dia foi desse jeito, tal, eu me senti de tal jeito, tal coisa aconteceu. Só que de uma forma bem resumida, o mais resumida possível. E as tarefas. No caso, eu tenho que ler, eu tenho que fazer meu devocional, eu tenho que cuidar das minhas plantas. E daí, se eu fiz a tarefa, eu marco com Vzinho, se eu não fiz, eu marco com X. Certo? Isso é super simples de fazer. Só que tem os casos, por exemplo, deixa eu ver. Aqui, cardio, eu só fiz 5 minutos. Então, eu estou justificando essa barrinha que eu fiz, de é algo que não é completamente feito, de ser algo que não é completamente feito, com um tracinho, 5 minutos. Porque geralmente eu faço cardio por 15 minutos e não por 5. Então, como eu fiz por 5 minutos nesse dia, eu trouxe essa justificativa. E eu podia falar, por exemplo, também, que estava muito calor. Então, 5 minutos, vírgula, calor. Mas se você quiser, você pode fazer esse tracinho aqui embaixo também, que é o comum, né? Mas eu faço assim porque eu já sei exatamente de qual tarefa que eu estou falando, sem ter que fazer algo muito longo. Mas faça conforme seu gosto. E daí, todo dia, antes de dormir ou depois de acordar, você faz como você preferir, você vai marcar uma listinha de tarefas que você tem que fazer naquele dia. E tem que ser tarefa boba. Tem que ser aquelas tarefas super simples que qualquer um possa fazer. Aquelas tarefas que, assim, você não pode começar a exigir de si mesmo acordar 5 horas da manhã do nada. Você tem que se preparar antes. Então, você tem que começar um mês acordando meia hora a menos e outro mês acordando meia hora a menos e por aí vai. Então, você tem que ser gradual nas suas decisões. É aí que a gente entra no conceito também da psicologia de autovínculo. Por quê? A partir do momento que você faz pequenas promessas para você mesmo e você cumpre, você está fazendo um vínculo, uma amizade consigo mesmo. Você está sendo uma pessoa super legal consigo mesmo. Consigo mesma. E conforme você for fazendo tarefinhas pequenas, você pode aumentar o tamanho delas. Então, por exemplo, eu posso começar
a ler um livro lendo 5 páginas por dia. E depois, se eu quiser, eu posso aumentar para 10. E depois para 20, para 50, para 30. Com o tempo, conforme você sabe que você está aguentando. É que nem aumentar os pesos do exercício na academia. Ou aumentar o número de repetições de algum exercício também. Um exercício físico, no caso. Que basta você ver aonde você está já começando a ficar firmado para começar a arriscar coisas novas. Então, depois que você fez um mês dessas listas, você pega e lê tudo aquilo que você marcou. E você tenta pontuar em algum papel separado, alguma coisa assim, o que você está percebendo que está falhando. Tá bom? Então, eu tô acordando muito tarde. A solução vai ser o planejamento do Bullet Journal que você vai começar a fazer agora para o futuro, pensando no futuro e não mais em registrar. Que daí com esse planejamento você vai criar metas. Por exemplo, acordar 9 horas da manhã, ou 8 horas da manhã, 7, qualquer horário. E conforme você for... Só que daí no começo você tem que fazer exatamente como eu te falei. Pequeno, simples. Começa no simples, começa no humilde. E daí, conforme você for vendo que você está conseguindo, você aumenta o limite das coisas. E aquilo que você está vendo que você está bem, você não precisa mudar, se você quiser se achar melhor assim. Ou você pode aumentar. Só que você tem que aumentar conforme aquilo que você aguenta. Porque você não pode viver uma pessoa cansada para sempre. Você não pode extrapolar o seu próprio limite físico, psicológico, mental. Você precisa sim ter momentos de descanso, amenizar um pouco as exigências sobre você mesmo. Quanto menos exigências você tiver, melhor. Mas quanto melhor essas exigências forem executadas, melhor também. Então, não tente ser um afobado, criar uma rotina perfeita, fazer uma coisa de psicopata maluco que você não vai conseguir. Eu sei que é muito bonito ver aqueles vídeos das pessoas que acordam 4 horas da manhã para ficar fazendo nada, ir na piscina e depois só vai trabalhar 10 horas da manhã. Eu sei que é interessante, é tentador, no mínimo. Só que isso não se aplica na realidade. A gente tem que ser realista com os nossos limites. Você tem que entender que essa sua desvantagem vai ser um limite para você e que você precisa treinar. Exatamente, você precisa exercitar com o tempo essa sua falha para se fortalecer psicologicamente, mentalmente. E daí vai ser como exatamente eu falei para vocês, vai ser natural. Você vai normalizar isso, vai virar parte da sua rotina. É assim que se constrói novos hábitos. E é assim que se substituem novos hábitos também. É gradualmente, é com o tempo, é bem devagar. Só que uma coisa que vai ajudar muito você nisso é essa percepção de que isso está errado e isso pode me fazer muito mal no futuro. Porque a partir do momento que você percebe que as suas ações têm consequências, que você está exagerando, que você está perdendo tempo em alguma coisa, que você não está legal, isso você tem que usar de combustível para continuar. Então, sempre que você pensar, não quero mais fazer isso, você vira e olha, eu estava desse jeito aqui. Eu estava sofrendo muito. Eu estava no princípio de cirrose, porque eu estava bebendo muito, por exemplo. O que pode não ser o seu caso. Eu estava começando a, não sei, deixa eu pensar começando a ter problemas oculares, porque ficava muito tempo no celular. É uma questão válida. Estava começando a não ter mais contato com os meus filhos, porque eu estava trabalhando muito. Tudo isso tem que ser posto em xeque. Tudo isso tem que ser avaliado.
E essa é uma das soluções práticas para você que não tem muitas condições, porque isso aqui você consegue fazer em um caderno qualquer, com um material qualquer. Eu uso caneta, você pode usar lápis. Espero ter ajudado.